senhoras e senhores, meu nome é Eduardo e eu sou da Escola da Voz. No último vídeo nós conversamos sobre a pirâmide de Maslow, lembra? A hierarquia das necessidades, que é nada mais, nada menos do que um percurso do homem das necessidades mais básicas até a sua autorrealização. Só que eu fiquei pensando, todo percurso, todo caminho, todo desenvolvimento envolve, além do próprio indivíduo e suas capacidades, o contexto, o meio em que ele vive. Então, saindo um pouco dessa questão do autoconhecimento, indo para o conhecimento do meio, veio a questão: que contexto é esse que a gente está vivendo agora? Aí eu fiquei pensando, muito bem, e como é que eu poderia contar para as pessoas como é que eu penso sobre esse contexto, para você dizer se é o mesmo contexto que você consegue perceber? Só que para a gente conversar eu preciso o quê? Eu preciso de alguma coisa que represente um símbolo, para que fique muito mais fácil de fixar na mente de cada um. Então eu utilizei aqui alguns símbolos para representar para vocês aquilo que eu compreendo do nosso contexto atual. Vamos lá? E para esse caminho, esse percurso nosso, eu vou pedir para vocês que vocês fixem na ideia de possibilidades. Possibilidades são os possíveis caminhos disponíveis a cada um. A gente não consegue fazer nada daquilo que é impossível para a gente. A gente consegue aumentar as nossas capacidades ou modificar o nosso olhar e assim surgem novas possibilidades. Correto? Vamos adiante. Ao primeiro símbolo, é esse aqui, ó. Seria uma representação do Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci foi um dos representantes do Renascimento. Renascimento foi uma fase, Renascimento foi um pouco antes da descoberta do Brasil, até um pouco depois da descoberta do Brasil, que foi em 1500, lembra? Enfim, Leonardo da Vinci, ele foi participou do Renascimento. E esse desenho aqui, ele queria fazer o quê? Era uma representação matemática das proporções do corpo humano. Isso aqui é nada mais do que um estudo que ele fazia. Só que esse estudo foi tão bem feito que pra gente, hoje em dia, tem representação, tem significados diferentes. E pra mim, esse símbolo aqui quer dizer o homem com o centro. E as coisas que ele e as suas relações, e o seu universo, e o mundo ao qual ele faz parte. E qual é esse mundo em que esse homem faz parte? Como é que eu enxergo esse homem, as coisas que influenciam? O segundo símbolo que eu queria mostrar para vocês, que define que contexto é esse símbolo aqui, ó. Vocês conhecem, não é? É o símbolo da sustentabilidade. É a ideia do homem que o seu percurso na Terra influencia a vida de quem está ao seu lado e das gerações futuras. Porque nada é um caminho com começo e fim. Na verdade, o fim de um percurso é o começo do outro, fechando um ciclo. Para você entender um pouco mais como funciona essa questão do ciclo, especialmente relacionada ao ciclo do consumo, que é da maneira como a gente vive hoje em dia, a gente consome. Vê o filme, o documentário A História das Coisas. É um documentário fantástico, muito simples de compreender, sobre essa questão do ciclo de utilização dos materiais. E como a gente pode tornar a vida na Terra algo sustentável, algo possível, relações sustentável, consumo sustentável. E por falar em consumo, eu queria dar uma segunda dica de vídeo para vocês. Esse vídeo agora é nacional, é do palestrante e humorista Murilo Gun. Ele faz uma proposta que chama A Vida como um Serviço, que é como ele percebe como a relação de consumo vai modificar no futuro, onde você deixa de lado a questão de propriedade, eu tenho posse de alguma coisa, para a relação de quais são os benefícios. Eu quero ter os benefícios que alguma coisa me permite. Por exemplo, essa câmera que eu estou usando para fazer esse vídeo, ela é de minha propriedade, eu paguei por ela. Só que eu poderia simplesmente ter alugado ela por um período. E não precisaria arcar com os custos de manutenção, ou até depois o custo de descarte do material. Vocês compreendem? Então vamos lá. Primeira sugestão de vídeo seria o vídeo História das Coisas. Procura que você vai achar fácil esse vídeo. O segundo vídeo é uma palestra do Murilo Gun, né, por TEDx, acho que lá de Fortaleza, né, que é a Vida como Serviço, Life as Service, alguma coisa assim. Certo? E essa questão, agora eu vou para vocês um outro símbolo que representa esse momento em que, como eu compreendo, que esse homem está vivendo, e você diz se você concorda comigo, é conectividade. Nós ampliamos as nossas possibilidades de compartilhamento
de comunicação, de colaboratividade. Aprendizagem colaborativa, design colaborativo, um mundo colaborativo, já que a minha ação influencia na vida de todo mundo, nada mais coerente do que todas as atividades serem planejadas de maneira colaborativa. E essa conectividade que o mundo da informática, da informação, do compartilhamento proporciona é muito interessante. Mas fica uma questão. Vamos lá. A informática são canais, são veículos, são ferramentas, são instrumentos, são meios para ligar as pessoas. E o que as pessoas gostam de conversar? Por que elas se ligam? O que conecta uma pessoa, um grupo a outro grupo? Aí vem a minha terceira sugestão de vídeo. Tem um palestrante norte-americano chamado Simon Sinek. Inclusive foi ele que escreveu esse livro aqui, ó. Muito bom. Por que os grandes líderes? Como os grandes líderes inspiram ações? E o Simon Sinek estruturou um outro símbolo que eu acho muito importante e interessante, que é esse aqui, ó. Ele chama de ciclo de ouro, círculo de ouro. O ciclo de ouro são divididos em 3 camadas. A camada mais externa é a camada do o que. O que fazer? As ações. Uma camada mais interna seria a camada do como. Né? A maneira de fazer esse o que. E a camada mais interna, why, é o porquê. É o significado. Aquilo que inspira e motiva as pessoas a se conectarem. Aquilo que inspira e motiva as pessoas a pensar em soluções sustentáveis. É isso que conecta as pessoas. Desde uma época mais remota até hoje em dia. Compreende? Pode vir a tecnologia que for, mudanças políticas, econômicas, religiosas, filosóficas. O homem sempre precisa do homem. A sociedade precisa viver em conexão, em maneira responsável, em maneiras com significado. Aí nesse fim de 2013, para começo de 2014, fica essa pergunta. O que te motiva? Qual é o teu significado? O que te conecta com as pessoas? E qual é a sua proposta para um mundo mais sustentável, para um pensamento sustentável, para uma vida sustentável e feliz? Para a gente continuar esse nosso bate-papo, acessa no Facebook a Escola da Voz, deixe o seu comentário aqui nesse vídeo, e para vocês todos, um 2014 com muito mais significado. Eu sou Eduardo, e essa é a Escola da Voz.